Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Celso Deretti aqui, vou tomar o texto da carta aos Colossenses, o capítulo 1, versículo 13. Diz assim: Deus Pai nos arrancou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tem uma história de uma família italiana que veio ao Brasil no tempo da imigração, isso lá nos idos de 1900, e eles vieram muito pobres, depois iniciaram um pequeno negócio, e ao longo das décadas prosperaram, e depois de 40 anos no Brasil, a esposa disse: Vecchio, estou com saudades da Itália, gostaria de visitar lá, nossa casa materna, nossos parentes. E ele, um pouco relutante, aceitou, e compraram passagem de navio. E o navio, na época, durava, a viagem, a travessia era cerca de 30 dias, às vezes até mais. E para não gastar no restaurante, com comida, nesses 30 dias, ele levou uma quantidade enorme de pão e queijo. Então, um dia era pão com queijo, outro dia era queijo com pão. E assim durante toda a travessia. Mas no último dia, a mulher estava já, não podia nem mais sentir o cheiro do queijo. Ela disse: Vete, hoje, pelo amor de Deus, eu quero comer no restaurante aqui do navio. Aí o Vecchio coçou a cabeça e queria economizar mais um pouquinho, e disse: tá bom, va bene. Então foram lá falar com o capitão do navio, e o senhor capitão, onde é que fica o restaurante do navio? Nós vamos chegar amanhã e eu gostaria de levar minha esposa para jantar. Deixa eu ver o seu bilhete. Ele olhou o bilhete e disse assim: o senhor não foi ao restaurante até agora? Não. O seu bilhete dá direito a 30 dias de café da manhã, almoço e jantar no restaurante de primeira classe do navio. E ele não aproveitou. Então muitas vezes é assim. Quando diz aqui que Jesus nos arrancou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho, significa que o Senhor nos tirou de uma situação de miséria, de escravidão, de angústia, de inquietação, e nós agora, pelo nosso batismo, nós somos parte do reino de Deus. Esse reino é um reino de paz, de justiça, de abundância. Então você tem direito a uma vida abundante, a uma vida feliz, a uma vida próspera. Você tem direito, porque veja que Jesus diz que temos a redenção dos pecados. Significa que no momento em que você é perdoado, cessam todos os efeitos nefastos, terríveis, destrutivos que o pecado ocasiona. Então, você não é mais escravo de qualquer coisa, de medos, de opressões do diabo. Mas é óbvio, irmãos, que quando nós somos transferidos neste reino do seu Filho, e esse reino não é apenas uma linguagem metafórica, alegórica, é um reino real. Jesus é rei do universo. De agora, novembro, 25, normalmente dia 25, nós temos a grande festa. Jesus é nosso Senhor Jesus, rei do universo. Então Jesus é rei de fato, ele reina e nós somos partes dessa realeza. Então você não é um CPF aos olhos de Jesus, não, você faz parte da realeza, você tem direito, assim como os nossos primeiros pais, Adão e Eva,
assinaram uma procuração e deram ao diabo o direito legal de ele se assenhorar do mundo, escravizá-los, mantê-los refém, todos nós. Jesus na cruz, ele cancela esse documento, certo? Diz ali, Colossenses 2, que Jesus encrava na cruz, ele abole os documentos cujas prescrições nos condenavam a uma vida infeliz, a uma vida de escravidão, de medo, de angústia, de depressão, de tristeza, e toda espécie de mal. Mas veja, este reino, Jesus dá o direito legal, mas de nossa parte, o que falta para nós? Viver pela fé. Aqui que está o problema. O problema não é Deus, Deus é amor. Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Isso quando éramos inimigos de Deus, objetos da ira divina. Veja, Jesus vem para nos arrancar de uma vida miserável e nos introduzir no reino de Deus, onde Deus quer nos colocar sandália nos pés, anel no dedo, roupa nova, fazer festa. Mas veja, é preciso viver pela fé. Viver pela fé. E viver pela fé é fazer aquilo que Nossa Senhora fez, viver uma vida de obediência a este Rei. E quando a gente fala do Rei Jesus, nós temos que saber que onde está Jesus está a igreja, e onde está a igreja está Jesus. Então o reino de Deus o que é? É a Eucaristia, é a oração, é a palavra de Deus, é a nossa comunidade de irmãos, é praticar a palavra, é viver aquilo que o catecismo nos ordena. Isso é reino de Deus. E assim nós vamos ver a glória de Deus, porque Jesus disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então a fé, meus irmãos, ela traz à existência aquilo que já nos pertence, certo? Já é pertença sua. A felicidade que tanto nós procuramos já é pertença sua, mas você precisa se apropriar pela fé, correto? Porque sem fé, diz a palavra, é impossível agradar a Deus. Se você ora com constância, você está demonstrando a tua fé. Se você jejua, você está demonstrando que você tem fé. Se você pratica o que manda esta palavra, você está demonstrando que você é um homem de fé, uma mulher de fé. Se você vive a castidade, se você pratica os 10 mandamentos, você está vivendo pela fé. E claro, aí você está dentro do reino de Deus. Do contrário, meus irmãos, nós vamos, se nós abandonarmos a fé, a igreja, os sacramentos, nós vamos acabar comendo a lavagem dos porcos, como fez o filho pródigo. Por isso que lá em Hebreus, capítulo 3, o autor fala assim: tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha a perder interiormente a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo, correto? E olha a promessa de Deus, para nós encerrarmos a pregação, a promessa lá de Deus, o Deus que não é homem para mentir, certo? Deus que não é homem para mentir. Aqui que está a beleza da nossa fé. Deus, ele, quando você vive pela fé, escute isso, Deus se obriga a cumprir o que ele promete, correto? Ele se obriga a cumprir o que ele promete para você. Isso não é maravilhoso? Então, aqui diz: o espírito daqueles que temem ao Senhor viverá, porque a esperança deles está em alguém que pode salvá-los. Aqui que está. Nós temos Jesus que pode nos salvar de qualquer mal. Jesus destruiu o império de Satanás, ele sepultou a própria morte, cancelou a nossa culpa. Veja, irmãos, a maravilha da nossa fé. Aqui diz: quem teme ao Senhor não tem medo de nada, não tem medo de nada, e não se assusta, porque o Senhor é a sua esperança. O Senhor é a sua esperança. Feliz aquele que teme ao Senhor. Quem é que se apoia? Quem é que o sustenta? O Senhor cuida daqueles que o amam. Ele é o escudo poderoso e sustentáculo forte.
abrigo contra o vento sufocante e abrigo contra o ardor do meio-dia, proteção contra os obstáculos e socorro contra as quedas. O Senhor eleva a alma, ilumina os olhos, concedendo, olha só, saúde, vida e bênção. Amém? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Inclina um pouquinho.